Fala rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stam, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, mudança geral no esquadrão pra poder enfrentar a equipe do Internacional, que eu considero um dos jogos mais importantes dessa temporada, e eu vou te explicar o porquê. Vou trazer também sobre uma possível volta de Everton Ribeiro e também de Ademir. E vou trazer uma preocupação para esse jogo. A arbitragem, para mim, é sempre uma preocupação. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, por gentileza, você que está chegando, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante para a gente. É importante demais para o nosso crescimento. Temos vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado, tá? Se você quiser, se você puder, torne-se membro da Gol TV. Clica aí, dá essa moral pra gente. Clica aí em Seja Membro e ajude o nosso canal, tá? Lembrando, super pós-jogo aqui com a gente no canal Gol TV, beleza? Então vamos às informações de hoje, meus amigos. Vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que eu quero trazer e falar com vocês é uma preocupação que eu acho que o Bahia deveria ter, que eu tenho sempre, né? Que eu tô tentando trazer aqui, que é a arbitragem para o jogo contra a equipe do Internacional. Isso para mim é preocupante, né? Sempre a arbitragem é preocupante porque, teoricamente, né, você acaba conduzindo o jogo de alguma maneira, enfim, né? E aí eu fui buscar algumas polêmicas, teve várias polêmicas desse árbitro, que é o Paulo César Zanovelli da Silva, e a maior polêmica da carreira dele envolveu o Bahia. Foi um Bahia e Flamengo em 2023, tá? Ele expulsou aqui, ó, o Zanovelli, ele protagonizou sua maior polêmica em jogo do Tricolor de Aço em 2023. O Bahia perdeu para o Flamengo por 3-2 na Arena Fonte Nova pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, além de ter amarelado 8 jogadores do Bahia, ele expulsou 2 jogadores na época, que foi o Canu e o Rezende. E a grande questão disso tudo é que na época, né, o CNM, o Wilson Luiz CNM, era o presidente da comissão de arbitragem da CBF e ele assumiu que o árbitro teve uma atuação catastrófica, tá? Catastrófica. Em 2026, ele deu sorte pro Bahia, tá? Essa foi a polêmica. Agora, nessa temporada, ele deu sorte aí pro Bahia, porque ele apitou 2 jogos do Bahia fora de casa e o Bahia venceu os 2 jogos. Tá? O Paulo César Zanovelli já apitou 6 jogos do Bahia com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 2 dos 3 triunfos foram esse ano. Então ele foi o árbitro da terceira rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, onde o Bahia venceu a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 1-0, e da 11ª rodada também, quando o Bahia enfrentou a equipe do Mirassol. Tá? Então é um árbitro que tem muitas polêmicas na carreira. A polêmica dele com o Bahia, e única, foi em 2023, nesse jogo aí contra o Flamengo. Né? Mas esse ano, os jogos em São Januário e também lá no Maião, a atuação dele não comprometeu aí o triunfo do tricolor baiano, tá, meus amigos? Então vamos aqui trazer outras informações aqui para você. O Bahia tem e falar em jogos fora de casa, por incrível que pareça, nos anos anteriores a gente sempre vem batendo na tecla em relação ao Bahia jogar fora de casa ou que jogava em casa, né? E mais uma vez eu falo, se o Bahia fosse o Bahia do ano passado em casa esse ano e o Bahia fora de casa esse ano tá jogando muito bem, se soubesse juntar essas duas questões, acho que o Bahia estaria muito melhor nesse campeonato, que não está ruim no campeonato. Continua no alto da tabela e vai se mantendo ali praticamente todo o campeonato. Agora a grande questão é que perde um ponto, ganha outro, e tem tropeçado muito em casa. Ano passado, o Bahia dentro de casa foi o melhor mandante do campeonato, praticamente imbatível ao lado do seu torcedor. E esse ano, por incrível que pareça, a campanha surpreendente do esquadrão é fora de casa. O Bahia passou a ter mais vitórias nesse momento como visitante do que como mandante. Isso é raro dentro do Campeonato Brasileiro. Além disso, aparece como o terceiro melhor visitante de toda a competição, cara. Isso é um dado muito interessante, né, que contrasta aí com a expectativa de que a Fonte Nova fosse um fator principal, motor dessa campanha do Bahia nessa temporada. Então, se isso voltar a funcionar, atrelado aos jogos do Bahia, os triunfos fora de casa, o Bahia tende a crescer dentro do campeonato, tá? Outra questão importante para trazer também para vocês nessa noite, que o Luciano Juba entrou na seleção da rodada. E, mais uma vez, aqui eu tô sendo chato, tô sendo redundante, tô sendo repetitivo, mas para mim o Luciano Juba, ele deveria jogar no meio. Por quê? Porque ele é o mais criativo desse elenco do Bahia. Para mim, ele deveria jogar no meio campo. Tá? E ele entrou na seleção da 24ª rodada da Série A após a atuação dele contra o Bavi. Tá bom, meus amigos? Isso é um assunto
importante, porque parece que a gente, tá? É a gente que tá, de alguma forma, cobrando, a gente tá vendo coisa demais. Não, cara, o cara foi colocado na seleção da 24ª rodada, mostrando o quanto que ele é importante, mostrando o quanto ele vem sendo importante, né, para a equipe do Bahia nessa temporada. E, porra, eu queria muito ver esse teste do Luciano Juba jogando no meio campo, tá? Eu queria muito, muito isso, que ele estivesse lá jogando no meio campo. E voltando antes, né, o Bahia, ele, além de estar mal em casa, o Bahia também não está muito bem fora, não, tá? O Bahia é o sexto pior, aliás, é o sexto pior mandante. Ele tá mal em casa, tá bem fora de casa. Essa é a pura realidade. Tá bom, meus amigos? Então, ó, voltando no Luciano Juba entra, né, como na seleção da rodada 24, da última rodada, mostrando o quanto que ele tá jogando bem, o quanto que ele se tornou importante pro tricolor baiano, não só nessa temporada, mas na temporada passada. E eu quero muito ver o Luciano Juba jogando ali no meio, um cara de criação, sabe? Impondo respeito, finalizando lá de fora da área. Eu acho que tá demorando muito pro Rogério Ceni já fazer esse teste, tá? Além do mais, tem notícia boa também envolvendo o Rogério Ceni, para você que acha que a gente só fala mal aqui, só critica o trabalho dele. Né? Ele chegou a 200 jogos na última rodada no comando aí do Bahia, entrou num grupo de apenas 5 treinadores que alcançaram esses números aí pelo clube, tá, meus amigos? Então, o Rogério Ceni chegou a um número que é raro, né? Se dependesse da gente, provavelmente ele não chegaria, porque eu não acho que o trabalho dele seja bom, por tudo que ele tem nas mãos, pelas condições de trabalho que ele tem nas mãos. Eu não acho que o trabalho dele esteja contento e não acho que o trabalho dele vai evoluir mais do que efetivamente do patamar que já está, né? Mas temos que destacar que isso é raro no futebol de hoje, 200 jogos comandando a equipe do Bahia. Se no time profissional o tricolor baiano vive um momento de tranquilidade, né? Na base, o Bahia do Sub-17 tomou uma goleada do São Paulo pelo placar de 6-1, cara. E detalhe, chegou a 6 partidas sem vencer. E a gente que fala muito da base do Bahia, e eu falo muito com torcedores sobre essa base, que eu considero assim, o Bahia do futebol brasileiro hoje é a base que tem mais revelado bons jogadores, né? Vou botar na ponta do lápis Del, Juan Pablo. Eu não vou dizer o Cauê Furquim, porque o Cauê fez toda a base fora, mas chegou para a base, está tendo oportunidade no profissional, no próprio Bahia, o David Martins, o Sidney, dentre outros que se a gente for colocar aqui na ponta do lápis, a gente vai botar uns 6, 7, 8 bons jogadores que poderiam estar jogando em qualquer equipe, né? Mas a base, o Sub-17, não está bem nessa temporada. E aí eu falo para você o seguinte, isso é importante? Não. Não é importante, não. Enquanto a base do futebol brasileiro ficar achando que vencer título na base é mais importante do que você revelar bons jogadores, a gente vai continuar tendo essa safra de jogadores fracos e mimizentos. Né? Ah, mas perdeu lá no Sub-17, mas revelou 2 bons jogadores, tá ótimo, é excelente. Para isso que a base serve. A base serve para sustentar algo, para sustentar o profissional. Né? Seja para venda, né, para você reinvestir, ou seja para reforçar propriamente dito ali com peças o profissional. Se ganhou, evidentemente que todo mundo quer ganhar. Mas só que o clube de futebol não pode achar que perder ou ganhar é preponderante na base. Para mim não é. Evidentemente que bons jogadores surgem, né, na vitória, no bom momento. Mas não é preponderante. É importante? Sim, não vou ser hipócrita. Mas para mim não pode ser preponderante, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui para vocês rapidamente, que já é chover no molhado, que é o apoio do torcedor do Bahia no jogo no próximo domingo. Inclusive, o Bahia faz promoção para poder lotar a Fonte Nova, tá? O clube anunciou a promoção de ingressos para os setores superior leste e leste da Fonte Nova, tá? A comercialização promocional começou nessa quarta-feira para sócios, tá bom? Então, a torcida sempre aparece, a torcida sempre apoia nos momentos piores, nos piores momentos aí do Bahia. A torcida sempre esteve presente, nunca deixou de apoiar, né? E dessa vez não vai ser diferente, com certeza. E agora ainda tem uma promoção para lotar ainda mais. E por que é importante que a torcida compareça? Porque eu acho que esse jogo contra o Internacional, para mim, é um jogo de suma importância. Para mim é um jogo de suma importância por vários fatores. Porque a gente vai entender se o jogo contra o Vitória foi algo pontual ou se efetivamente o Bahia está mudando, né? Porque se o Bahia enfrenta o Internacional e toma ali uma pancada, ele fala assim, porra, aquele jogo contra o Vitória era porque era um jogo atípico, era um clássico, eles deram mais ali, eles, sabe? Eles correram mais, se esforçaram mais, agora eles voltaram ao estado normal.
Então essa é a palavra. Se a gente nesse jogo contra a equipe contra a equipe do Internacional, a gente vai entender se o Bahia, qual é o estado normal aí do Bahia? É no jogo contra o Vitória ou nos todos os outros jogos que o Bahia estava jogando mal? Então esse jogo contra o Internacional vem para consolidar o bom momento, ou se não para mostrar que aquela boa atuação contra o Vitória não passou de algo meramente pontual, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui na Gol TV. Um forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!